Oi, tá gravando. Bom, Isso. boa noite a todas e todos os presentes. Com muita alegria e já um pouco de saudade que damos início à nossa última aula dessa etapa, né, formativa do curso de formação do Precave, de atendimento, de formação, né, da rede de atendimento às vítimas de trabalho escravo. Meu nome é Ludmila Paiva, sou assessora de advocacy do Projeto Ação Integrada e do Programa de Atendimento a Resgatados do Trabalho Escravo da Caritas. E é com muita honra e alegria que eu recebo aqui o Francisco Colange Xavier. Francisco, ele trabalha na Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania. Depois até pedi para ele se apresentar um pouquinho. E também minhas colegas Tayane Mota e Yasmin França, assistente social, psicóloga e coordenadora do Programa de Atendimento a Resgatados de Trabalho Escravo e também do Projeto Ação Integrado do Rio de Janeiro. E hoje esses três vão falar um pouquinho para vocês sobre o SUAS e o atendimento às vítimas do trabalho escravo e tráfico de pessoas, fluxos de atendimento e aspectos psicossociais. Acho que essa aula é muito central, assim, para a gente que pensa, né? Como a rede de atendimento vai abordar os casos a partir do instrumental que vocês receberam aqui no curso, e é uma parte mais operacional, assim. Então, vocês estão em excelente companhia. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Francisco. Você vai usar a apresentação, Francisco? Então, acho que ele precisa de autorização, Guadalupe, para Ah, apresentar, para compartilhar a tela dele, tá bom? então Enfim, vai. a gente depois eu vou botar no chat, né? Como sempre, o link para a chamada. Eu também fiz um formulário de avaliação, que é opcional, mas eu gostaria muito que vocês avaliassem o curso. Eu vou colocar no chat daqui a pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês têm o meu e-mail, né? Eu sempre mando e-mail para vocês, mas posso botar aqui no chat de novo. E é isso, gente. Uma ótima aula para vocês. Francisco, bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Está silenciado seu microfone. Boa noite a todas e todos. Precisa fazer autodescrição ou tem algum aluno com deficiência visual? Não precisa. Nesse curso, não. Não, então tá bom. A gente fez uma Então tá, consulta antes. tá. Então, boa noite a todas e todos. Eu Como é sou Francisco gravado, Xavier. acho que é interessante. É bom? Tá. Verdade, a gente vai disponibilizar no YouTube, é Ah, verdade. tá. Acho que é bom. Então tá, gente. Vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, com barba preta, um pouquinho branca também. Careca, mas estou usando uma boina, estou com uma camisa branca e atrás uma parede com um lençol, com um pano com uns desenhos assim, uma pintura. Tenho 39 anos, né? Como já comentei, sou assistente social de formação. Estou hoje trabalhando na Secretaria Nacional de Assistência Social, que é a secretaria que é responsável pelo Sistema Único de Assistência Social, que junto com o SUS e com a Previdência Social, perdão, formam aí o nosso tripé da Seguridade Social tão combatido desde que criado. A gente tem acompanhado um pouco mais esse debate sobre trabalho escravo, pelo menos a SNS, tá? Assistência Social do ponto de vista da União, desde 2018. A gente sabe que nos municípios, aí onde realmente o SUAS acontece, aí, né, nos municípios, nos estados, esse debate é mais antigo, né? Especialmente na Bahia, no Maranhão, no Pará, alguns outros estados, no Rio de Janeiro eu não sei, mas provavelmente também, mas alguns outros estados já têm um pouco mais de histórico de combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, e essa articulação com assistência social, tá? Então, hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês sobre o que a gente conseguiu caminhar até aqui. Tem muita coisa ainda para ser construída, tem muita coisa ainda para a gente avançar. Eu ainda digo que, bom, de 2018 para cá, a gente tem 4 anos, né, de debates mais especificamente sobre isso. A gente alcançou algumas coisas, mas eu ainda digo que a gente está engatinhando no âmbito do ponto de vista do SUAS, de estruturação e de resposta da política. A gente ainda está muito aquém
da demanda, né, e da gravidade dessa violação de direito que aparece para a gente, né? O Ministério do Trabalho já tem desde 1995, né, um grupo móvel, que é o grupo lá da DETRAI, que é a divisão do combate ao trabalho escravo. Então, desde 95 eles vêm realizando esses resgates, além dos resgates que são realizados pelos auditores fiscais aí das superintendências Brasil afora. A gente sabe que eles, da mesma forma como suas, eles também têm poucos profissionais. Há muito tempo não se faz concurso público para os auditores. Então, a rede de combate ao trabalho escravo, de uma maneira geral, como uma grande parte das redes de proteção social no Brasil, elas estão muito frágeis, né? Mas elas demandam a nossa luta permanente e persistente para o seu fortalecimento, entendendo, né, esse sujeito quanto um sujeito de direitos, um sujeito que também tem direito a usar o SUS e o SUAS. Eu acho que tem algum áudio que está aberto, vocês poderiam depois só É silenciar Carla, todo? acho que é Carla que aparece aqui o nome dela, por favor, Carla. Quem não É, estiver falando, pode até fechar a câmera também e tirar o microfone. Carla está aberto ainda. o Obrigada. moderador consegue Pode tirar silenciar o se som. quiser também. Aí facilita, tá? Tá bom, obrigada. Não, e aí, como eu estava comentando, então, eu vou apresentar um pouquinho hoje daquilo que a gente já caminhou, e aí estou muito com vontade de ouvir vocês, o que o Rio de Janeiro vem produzindo. A gente sabe de todos os desafios, eu já morei no Rio, estudei aí, trabalhei aí um pouquinho, sei dos desafios que essa cidade coloca para a gente, né? São desafios do tamanho dessa cidade mesmo. Bom, então eu vou começar, deixa eu ver só se eu consigo aqui compartilhar minha tela com vocês. Depois eu deixo a apresentação para a Ludmilla, tá? E aí ela divulga aí para todo mundo. Ah, eu esqueci, né? Eu queria saudar todo mundo em nome da Ludmilla, que fez o contato, agradecer, né, pela gentileza de ter me chamado e pela confiança no debate necessário que o SUAS tem dentro dessa temática. Então, estou muito feliz de participar aqui. Saúdo todo mundo, né, da Caritas, enfim, do Ministério Público, todo mundo que está aqui, minhas colegas assistentes sociais que vão falar daqui a pouquinho. Então, um prazer estar aqui, uma honra aprender com vocês, tá? Agora, deixa eu só aprender a como... Vamos ver aqui, eu compartilhando. Acho que agora eu vou conseguir. Vou conseguir sim. Pronto. Quando eu começar a aparecer, vocês me sinalizam? Xavier, tá aí. Ah, Apareceu sim. mas apareceu só um, né? Porque Eu é tinha um só aqui. baixado. Eu tinha baixado e achei que tinha vindo a apresentação toda, mas bom, enquanto eu vou falando, eu vou tentando, eu vou parar de compartilhar e já parou, né? Eu vou compartilhar daqui a pouquinho. Bom, Se você quiser se então, organizar, a gente aguarda. Não tem problema, não. oi? Se você quiser baixar de novo, a gente Eu estou aguarda. fazendo isso aqui enquanto isso, porque eu já tenho isso aí bem na cabeça mesmo. Mas contando um pouquinho da historinha para vocês, tá? Em 2018, a gente estava lá na SNAS e nós fomos mobilizados pela DETRAI para começar a pensar um pouco sobre quais são as respostas do SUAS para as situações de trabalho escravo. Então, antes disso, eles vinham junto com a OIT fazendo grandes discussões em nível nacional, também no âmbito da CONATRAI, que à época a gente ainda não participava, nós ainda não éramos membros da CONATRAI, membros oficial, depois passamos a ser, mas a grande preocupação deles naquele momento era com realiciamento. Então, o que eles estavam observando olha, a gente resgata o trabalhador, a trabalhadora, 3, 4 meses depois, a gente acha esse trabalhador de novo numa nova fazenda, nas mesmas situações análogas ao escravo, as mesmas situações precárias que a gente achou antes. Então, isso começou, já havia um tempo, essa preocupação sobre o que fazer com o resgatado. Né? Como é que eu dou conta dessa pessoa que está nessa situação, né, que foi resgatada, que recebe muitas vezes as multas rescisórias, que recebe seguro-desemprego, e por que essa pessoa acaba sendo realiciada. Então, por conta dessa demanda, que surgiu a busca da DETRAI pela nossa participação. Então, vocês entenderam? Bom, essa pessoa precisa de proteção social. Essa pessoa precisa de um serviço, de um sistema que possa acolhê-la nesse momento chamado pós-resgate, que a gente chama, né? No momento do pós-resgate, para que ela seja acolhida, seja cuidada, os vínculos familiares sejam fortalecidos, né? Para que ela possa, de fato, aí conseguir
romper com esse ciclo, que tem sido um dos nossos grandes desafios, né? Como é que a gente rompe com o ciclo da exploração do trabalho escravo, né? E aí a assistência foi convocada, eu fui numa primeira operação em Roraima, porque a gente já estava observando um aumento do número de aliciamento dos trabalhadores venezuelanos, que estavam vindo por conta da migração, enfim, de tudo que aconteceu. E, de fato, ao estar lá, eu pude perceber um pouco, né, quais eram as atribuições do SUAS, né, como é que a gente poderia colaborar nesse processo de proteção dessas pessoas, e a partir daí nós nos aproximamos mais da CONATRAI, né, muitas COETRAIs já existia, né, toda essa discussão sobre o que o SUAS tem feito, como eu já mencionei, na Bahia e no Maranhão, isso já estava mais avançado, e eu pude aprender muito, especialmente com a Bahia e com o Maranhão, sobre isso, né, de como a gente pode, de fato, organizar a rede para combater o trabalho escravo. Tá aparecendo aí para vocês a apresentação? Agora? Tá sim, tá sim. Bom, então tá bom. Vocês devem estar vendo aí a minha abinha da internet, mas essa é a apresentação. Bom, e aí nós viemos discutindo, passamos a entrar, somos membros efetivos da CONATRAI, e aí nós construímos o fluxo nacional de atendimento às vítimas do trabalho escravo, né, conforme eu vou mostrar para vocês mais ao final, tá? Então, esse foi o nosso início da discussão, e a gente, nesse período todo, aprendendo com os municípios, com a sociedade civil, ouvindo muito a OIT, ouvindo muito a Pastoral da Terra, né, a Caritas, a Repórter Brasil, muito, né, participou muito conosco nesse processo, foi muito importante para o nosso aprendizado sobre quais eram as nossas atribuições. Essa era uma das nossas grandes preocupações, né? A gente tem muito, vocês são da assistência social que estão me ouvindo aí do Rio de Janeiro, sabem que há um desconhecimento profundo sobre o que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, diferentemente do SUS, que tem uma trajetória um pouco mais longa, o SUAS ainda é visto de uma maneira muito subalternizada, por vários órgãos, seja de justiça, seja de segurança pública, por diversos órgãos. Muitas vezes é um sistema muito subalternizado, é um sistema que se espera tudo dele, né? Então, acha que pode exigir qualquer coisa, que o sistema não tem regras, que o sistema não tem histórico, que ele tem lutas, que ele tem embates, que ele tem manifestações políticas, né? Então, muitas vezes, outros órgãos vêm para a gente exigindo coisas que não são nossa atribuição. Então, nossa grande preocupação foi dar garantia e segurança para as trabalhadoras locais, né, especialmente dos CREAs, quando forem atender essas vítimas sobre o que fazer, o que é a atribuição delas e o que não é. Né? Então, a gente caminhou muito nesse sentido, entendendo que é uma política em construção. Como eu comentei no início, a gente ainda está engatinhando do ponto de vista do SUAS, né, do ponto de vista das normativas, dos recursos, etc. e tal, com relação a esse tema. Mas eu acho que a gente pode ter muita potência para crescer, né? Para de fato garantir um atendimento adequado a essas pessoas que foram vítimas dessa violação de direito tão grave, tá? Tanto o trabalho escravo quanto o tráfico de pessoas, que também, por decisão nossa, a gente trabalha de forma conjugada, entendendo as diferenças que esses dois tipos de violação têm, mas para fins de que a gente possa trabalhar de forma qualificada, né, e garantir esforços, né, diminuir, digamos assim, os esforços para poder trabalhar melhor esse tema, a gente tem trabalhado sempre de forma conjunta, entendendo as especificidades, mas sempre de forma conjunta, ok? Bom, e de toda essa nossa caminhada, algumas coisas que são importantes da gente pontuar aqui, eu estou falando do âmbito do ponto de vista do SUAS, tá? Eu não vou fazer aqui uma explicação sobre trabalho escravo no Brasil, etc e tal, porque isso vocês provavelmente já viram em outras aulas e sabem até mais do que eu. Então, eu vou focar aqui realmente na atribuição dos nossos sistemas, né? Nessa nossa caminhada, alguns aspectos surgiram e eles foram muito importantes. O primeiro é o reconhecimento do trabalho decente como um direito. Né? Então, isso é fundamental para que a gente possa entender que lugar é esse que a gente está falando. A gente está falando do trabalho como um direito humano, né? Um direito humano que tem que ser fonte de saúde, de dignidade e de desenvolvimento das pessoas. Né? Então, Francisco, essa uma noção, né, dúvida, do trabalho... deixa eu Oi? interromper. Você está fazendo a apresentação, você está passando os slides? Porque para Não mim está está uma passando. tela.
Não, tá uma tela do seu navegador do Canva com o pop-up. Então eu tô Ah, tá. achando que Então tá compartilhando uma eu vou outra aba, interromper e entendeu? fazer de novo. Entendi. Aí eu Então tá achei que você ia feio. começar, mas acho que você já estava passando e a gente não estava vendo Já, aqui. mas acho que eu vou conseguir agora. Ah, acho que é esse aqui. Vamos ver. Ah, pronto, é esse aqui. Agora tem uma tela amarela aí. Agora tá. Isso. É, o anterior a Pronto, gente agora não viu. foi. Obrigada. Desculpa. Nada, obrigado pelo aviso. Bom, então o primeiro aspecto era exatamente essa dimensão, né? Entender o trabalho decente como um direito humano e entender que as violações do trabalho também são violações de direitos humanos. Então, muitas vezes a gente tem uma concepção, né, direito do trabalho, o trabalho é lá com o auditor fiscal, ou então é lá com o Ministério Público do Trabalho, é com outros profissionais, não é com a gente. Mas o trabalho é fonte de vida e de dignidade. Então, violações no âmbito do trabalho também podem se configurar como violações de direitos humanos. Então, isso para a gente foi muito importante trazer esse conceito, essa ideia, porque para muitas pessoas esse público não era um público da assistência. Bom, eles já foram resgatados, eles já estão com um dinheiro, às vezes um dinheiro importante, substantivo, então eu não tenho nada para fazer aqui com ele. Não, a gente tem. Né? Ele tem direito a usar o SUAS porque ele foi vítima de uma violação de direito. No âmbito do trabalho, que também afetou a vida dele. Então a gente tem que entender o trabalho como uma parte da nossa vida, né? E um direito. Né? Especialmente na sociedade capitalista, em que o trabalho é tratado como uma forma de violar direito, né, por meio do trabalho que a gente desumaniza as pessoas, né, da exploração do trabalho, digamos assim, a gente parte do pressuposto que é por meio da inserção no trabalho decente e seguro que a gente garante direitos humanos, que a gente garante a vida digna dessas pessoas. E o segundo aspecto é exatamente esse que eu comentei, o reconhecimento de que essas vítimas dessas violações, elas também são público do SUAS. Né? E o trabalho escravo ele tem uma particularidade interessante, que é a particularidade de gênero, que eu vou tratar daqui a pouquinho, que traz um pouquinho mais de desafios para a gente, de algo que a gente não está tão acostumado. Mas na nossa trajetória, esses aspectos são fundamentais, eles são pontos de partida para a gente, né? Reconhecimento do trabalho como um direito humano e o reconhecimento dessas pessoas como público do SUAS, né? Então, não vou atender porque não é minha atribuição, por conta de X ou Y, não. Eles são nossa responsabilidade, essas pessoas têm direito a usar o SUAS e a gente precisa se qualificar e se capacitar para poder dar essa oferta de qualidade para essas pessoas, para que elas não sejam realiciadas, ok? Bom, então, o que seriam as nossas competências? Né? Então, desde 2018 para cá, como eu comentei, a gente vem conversando com amplos setores da sociedade, tentando entender como é que o SUAS entrava nessa conversa, né? E dessas conversas, desse aprimoramento, a gente foi entendendo qual era o nosso lugar, digamos aí, nessa política. Né? Então, a gente está vinculado fortemente à dimensão do pós-resgate, que mais tarde eu vou mostrar o fluxo, eu vou mostrar isso para vocês, né? Então, é quando a trabalhadora é retirada do local da exploração, seja na casa de família, né, em que aquela empregada doméstica ficou, seja na fazenda, seja na oficina de costura, seja na casa de exploração sexual, né, onde ela foi explorada sexualmente, enfim, não importa a idade nem o gênero. Então, quando essa pessoa é retirada desse local da violação, né, é aí que a gente entra. Okay? Quando essa violação, o auditor fiscal do trabalho, ou a polícia, ou outro órgão de segurança, o Ministério Público, ele encerra aquela relação de trabalho. Essa pessoa passa a frequentar os nossos serviços e ser acolhida por nós. Em algumas situações, dependendo do município, o Rio de Janeiro, até por ser um município grande, isso pode acontecer. Então, em São Paulo, Distrito Federal, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são municípios maiores, é possível que a assistência social participe do planejamento das operações. Mas aí quem vai participar seriam os gestores de assistência social, ali o gestor da especial, que fica lá no órgão gestor, porque existem dimensões relacionadas ao sigilo, que é muito importante, as informações não podem vazar, porque as situações podem ser maquiadas ou as pessoas podem ser transportadas de forma irregular para evitar o flagrante, né? E no caso dos auditores fiscais do trabalho, eles trabalham muito com a dimensão da flagrância, eles têm que encontrar a situação, têm que constatar a situação naquele momento,
Isso para a gente não é tanto uma questão, que eu vou explicar também um pouquinho mais para frente, né? A gente sempre parte da palavra, do que aquele usuário, aquele trabalhador está colocando, né? Eu posso fazer até com os exemplos que a gente já vivenciou. Então, em alguns municípios, onde a estrutura é melhor, é maior, ou então, às vezes o município é pequeno, às vezes a gestão do Estado pode participar, dependendo da operação, às vezes uma operação maior, mais delicada, que, por exemplo, envolva criança, que envolva pessoa com deficiência, ou que envolva, por exemplo, população LGBT. Então, às vezes, a gente pode participar, sim, no momento da planejamento da operação, mas a gente não participa do momento da operação, né? Da entrada na fazenda, da entrada lá na casa de exploração sexual, na entrada da oficina de costura. A gente não participa desse momento, porque são momentos muito também arriscados para a gente, né? Então, eles vão acompanhados da polícia, das forças de segurança pública. Nesse momento, né, de abordagem, de operação diretamente, a assistência social não participa, a despeito de alguns locais exigir acontecer esse pedido. Então, a gente deixou isso muito claro para proteger as trabalhadoras, até porque muitas vezes as trabalhadoras ficam no município onde o auditor fiscal vai embora, então a trabalhadora do SUAS fica lá e ela pode ser alvo, né, de ameaças, de retaliações por parte dos empregadores. Então, o que a gente atua? A gente atua no pós-resgate, que tem essa dimensão da proteção social, a gente faz os diversos encaminhamentos para as outras políticas públicas, como é o caso da saúde, por exemplo, que a Conatrai tem tentado qualificar essa relação com o SUS, né? Eu sempre defendo que todo resgatado deveria passar por uma avaliação médica. A gente precisa produzir dados epidemiológicos sobre essa população, tentar entender o impacto para a saúde, né, do trabalho escravo para essas pessoas, né? A gente sabe que existem 4 grandes formas de como o trabalho escravo se manifesta no Brasil, né? A jornada exaustiva, a servidão por dívida, o trabalho forçado e as condições degradantes. As condições degradantes, elas são a forma mais que mais ocorre no Brasil. Então, a maioria dos resgates no Brasil, isso é a própria DETRAI que vai dizer, eles ocorrem pela constatação de condições degradantes. Então, alimentação estragada, o trabalhador não tem onde fazer as suas necessidades, o alojamento é precário. E o que é uma condição degradante de vida? É uma condição que afeta a tua saúde. Então, comer Uma comida batida. estragada, beber água insalubre. Oi? Acho que alguém falou alguma coisa? Não? Vocês estão me ouvindo? Acho que foi sem querer. Sim, Oi? estamos sim. Estamos ouvindo, Desculpa. Francisco. Eu acho que alguém Alguém... deixou. Falou sem querer. Assim. Tá, não tem problema não. Então, o que são as condições degradantes? São exatamente essas condições de trabalho que afetam a saúde e a vida das pessoas. Então, você pode morrer ao comer comida estragada, né? E é exatamente isso que tira a dignidade da vida dessas pessoas. Então, a dimensão da saúde ela é fundamental, mas ela ainda precisa de mais discussão no âmbito da União. A gente tem os CERESTs, né, que são os Centros de Referência de Saúde dos Trabalhadores, espalhados pelo Brasil, que tem uma dimensão parecida com as superintendências do trabalho, mas isso ainda precisa caminhar um pouco mais e a Conatrai está cuidando disso. Né? Então, eu sempre reforço muito na Conatrai a necessidade de que todo resgatado fosse avaliado, ainda que fosse uma avaliação básica, né? Pressão, diabetes, esse tipo de coisa, desnutrição, bababá, sobre a sua situação de saúde. Né? Ele precisa ser visto do ponto de vista global, integral. Ele não é apenas uma pessoa que está ali, que precisa de dinheiro ou que precisa de trabalho. Ele tem, né, tem educação, saúde, todas as políticas públicas precisam dar conta desse trabalhador. Né? Então, a gente trabalha na dimensão do encaminhamento diverso, no suporte familiar, que é muito importante. Vocês provavelmente vão ser muito mobilizadas aí na rede no atendimento aos trabalhadores, e via de regra, mais de 90%, não lembro se é 80% ou 90% são homens, é um número muito alto de homens tendo que ir até os serviços. A gente sabe dos desafios que são o atendimento aos homens nos sistemas de proteção social, né, o SUS, inclusive desenvolveu uma política de saúde do homem, porque eles entenderam a dificuldade que é os homens irem até os serviços de saúde, e a gente também sabe que muitas vezes os homens não frequentam os nossos serviços, por uma questão cultural, uma questão, né, de como as políticas públicas sempre se comportaram com relação ao gênero, né? Então, a assistência social e a saúde sempre se debruçaram mais sobre o gênero feminino, não só como uma forma de cuidado, mas também de controle, né? Então,
essa ideia de que a mulher é instável, perigosa, etc. e tal, então as políticas públicas sempre se voltaram mais para elas, e o desafio que é fazer com que o homem frequente o CREAS é mais difícil, né? Por isso a importância do apoio à família, né? Porque esse sujeito pertence a uma família, ele tem um lugar de origem, ele tem uma história que precisa ser conhecida e precisa ser valorizada. E muitas vezes você mobilizar a família, você consegue alcançar, tocar esse trabalhador que às vezes não tem interesse nos nossos serviços, lembrando que os nossos serviços são voluntários. Então, se o resgatado não quiser mais ir ao CREAS, é um direito dele não ir mais ao CREAS. A gente tem que tentar entender o porquê dele não querer mais, né? E aí atacar nesse sentido. Bom, por que não é interessante? Então vamos tentar fazer mais interessante. Bom, então essa é a nossa competência principal pós-resgate. Então, como eu já mencionei, os profissionais do SUAS não participam no momento da operação com os auditores fiscais, tá? No planejamento ainda é possível e na retaguarda do atendimento dos resgatados. Então, como eu comentei, alguns municípios, como é o caso do Rio de Janeiro, como é muito grande, pode ser que a assistência social no âmbito da gestão participe do planejamento da ação, né? Então, o auditor fala, olha, eu estou com a denúncia de 20 mulheres que estão sendo mantidas em cativeiro para fins de exploração sexual, a mobilizar a SS unidade do CREAS para acolher, ou então a unidade da situação, como é que a gente pode fazer isso junto? Em lugares grandes, tá? Nos menores fica um pouco mais difícil. Competências e atribuições principais, tá? Por nível de proteção, né? Quem é do sul. Travou Tá só pra falhando mim? bastante. Travou lá, né? Então acho que a Tá conexão travando muito. Francisco deu uma travadinha. Achei até que era aqui, porque hoje também a minha tá péssima. Acho que ele caiu. Caiu. Esperar um pouquinho, gente. Aproveitando essa pausa, Cadê? Ludmila, Abre sua câmera, se você. você me ouve? Yasmin falando. As pessoas que estão fazendo parte hoje, que estão presentes hoje, são da assistência social, mas também tem pessoas aqui da saúde. Você sabe dizer? Tem o pessoal do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, da Temis, que eu vi. Eu não sei. Tem outros grupos participando? Inscritos, sim, né? Mas na aula de hoje a gente não fez essa consulta, né? O pessoal pode falar no chat. Amanda é psicóloga, trabalha na área clínica. Então, quem Oi, quiser Amanda. botar no chat, enquanto isso é legal, porque dá um panorama, né, Psicóloga do NASF. experiência acumulada de vocês. Engraçado que o Francisco aparece aqui na chamada, né? Mas ele tá Eu não sei se o travado. pessoal de Goiás também entrou, do estado de Goiás, da Tem assistência. alguém de Goiás presente? Alguém levantou a mãozinha, acho que tem alguém de Wilson, quer Goiás. falar? Vou tirar aqui, ó. Oi, meninas, boa noite. Oi, Milka, boa Oi, noite. pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então, eu levantei a mão porque eu tô em casa aqui sozinha e foi ruim para entrar, menina. Tive um pouco de dificuldade, mas consegui. Mas eu vi você. Aí vi estou você. aqui acompanhando. O celular na bolsa e tinha mais uns ladrão com ele, eu voltei, fiquei com medo que tomasse a minha bolsa. Eu vou ir outro dia. Puta que Rosângela? pariu, não dá vida sozinha. Acho que tem Ela foi, fechar o microfone da Rosângela que ela abriu sem querer. e agora ela chegou em casa, a Tadinha foi Peraí, somar, vou a prestação tentar. vai dar celular. Pode fechar, Galupe. Fechar. Devolver o celular. Rosângela dos Chato, não Santos. sei o que acontece. Ela não tá ouvindo. Pronto. Esse horário, Pessoal, às vezes, vocês o me pessoal tá acompanhando no trânsito. Voltou, Francisco. Quem mais puder ir se Nossa, apresentando no chat, desculpa, Francisco, só para mim é importante depois saber quem está presente, quem puder ir se apresentando no chat, gente do CEAM, muito legal. E, desculpa, vou passar a palavra.
Fez uma pausa. Desculpa, eu Francisco, caí pode. aqui, mas É, já foi tá mal. Onde é que eu ótimo. parei? Falando dos níveis de proteção? É Você isso? estava passando por esse slide nem chegou a entrar, mas você falou dos níveis de proteção e caiu. Então, pronto. Ó, então, eu tive que entrar pelo meu celular, a internet aqui de casa está ruim, e eu vou ficar no 4G, tá? Depois eu mando a apresentação para Você consegue compartilhar a Ludmilla. apresentação? Vou passar Tá aqui bom. um link, aí eu coloco no seu zap, tá? Bom, enquanto isso, eu vou falando aqui com vocês. Bom, então, quem é da assistência se conhece bem, a gente tem os níveis de proteção, a básica e a especial. Na básica, a gente trabalha com a prevenção dos agravos, incluindo este também, né? Então, a gente tem tanto as oficinas do PAIF, que podem ser utilizadas nos municípios onde você identifica muitas situações de aliciamento, o Rio de Janeiro provavelmente é uma delas, né? Tanto para exploração sexual, um turismo sexual, quanto para trabalho escravo de uma maneira geral, né? Então, o PAIF pode trabalhar oficinas de prevenção junto com outros atores, Ministério Público, sociedade civil, enfim, todos os atores que compõem aí essa rede de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, né? Especialmente com os públicos do Auxílio Brasil, o antigo PBF, né, o antigo Bolsa Família, quanto também com públicos X, específico daquele bairro, por exemplo, né? Mulheres, especialmente, adolescentes. No nosso guia, que eu vou mostrar mais ao final, existe algumas dicas de como fazer isso, tá? De como trabalhar especificamente esse aspecto do trabalho escravo no âmbito do PAIF, tá? Bom, e aí a gente tem também o Acessuas Trabalho, alguns municípios já não têm mais, alguns ainda têm recursos, mas para o Acessuas Trabalho, esse público dos resgatados também é um público prioritário, né? Então é importante que quem for do Acessuas e que tenha vinculação com a básica, obviamente, possa aí estar atendendo de forma também esses profissionais, né? De forma prioritária, perdão, atender também de forma prioritária essas pessoas, tá? Depois, a gente tem, então, os níveis de proteção social especial, que são os mais demandados com relação a essa questão do trabalho escravo, tá? Eu consegui voltar aqui para o meu computador, eu vou voltar a compartilhar com vocês a apresentação que eu estava usando, tá? Bom, na especial a gente tem os CREAs, como vocês bem sabem, as unidades de acolhimento. Quando quando o trabalhador é resgatado, a primeira coisa que a gente coloca, a necessidade, é do encaminhamento dessa pessoa para o CREAS, né? Porque no CREAS você tem o PAEF, que é o Serviço de Proteção Especializado, que é o serviço que atende pessoas que estão em situação de violação de direito. Como vocês bem sabem, inclusive está lá na tipificação. Na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, está lá descrito no PAEF que entre as atribuições que ele tem é também cuidar, né, e atender e acompanhar pessoas que são resgatadas do trabalho escravo e tráfico de pessoas, inclusive no RMA, vocês têm a marcação para essa situação de tráfico de pessoas. Trabalho escravo a gente ainda não conseguiu, mas vamos conseguir. Mas a gente pode lá, inclusive, marcar o número de pessoas por gênero e por faixa etária que foram resgatadas da situação de tráfico de pessoas. Então, o CREA já tem na sua disposição, na sua natureza e na natureza do PAEF, também o atendimento dessas situações. Esse é o serviço que a gente, no guia e no nosso caderno, colocou como serviço principal de atendimento dessa população, que é o que está no nosso fluxo também. Então, resgatou o auditor fiscal do trabalho, ele vai se reportar à gestão do SUAS no local, né, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro tem CREAs, mas tem muitos municípios no Brasil que não tem. Então, a gente fez a recomendação de que esse auditor que resgatou entre em contato com a proteção, com o órgão gestor da assistência social local, né, para que o órgão gestor possa encaminhar essas pessoas para o CREAS. Posso indicar, olha, então o CREAS funciona em tal local, eu vou conversar com a equipe, etc. e tal, eles vão receber em tal dia. A gente sempre recomenda para os auditores ou para quem tiver feito o resgate, né, às vezes foram as forças de segurança, que acompanhem o trabalhador nesse primeiro momento do CREAS. Né? Então, essa pessoa que está ali no CREAS, essa assistente social, psicólogo e equipe, já tem que saber com antecedência que esse atendimento vai ocorrer e tem que se preparar para fazer os primeiros atendimentos dessa pessoa, tá?
E aí eu vou entrar um pouquinho depois no detalhamento sobre isso. E a gente tem também o atendimento na alta complexidade, que são os acolhimentos. Os acolhimentos, eles podem ser mobilizados uma vez que todas as outras alternativas tiverem sido esgotadas. O que acontece quando a pessoa é resgatada, né? Quando ela é resgatada, o empregador, por lei, ele é obrigado a custear a hospedagem e o translado dessa pessoa que ele escravizou, tá? Então, foi resgatado lá em Bom Sucesso, aí no Rio de Janeiro. Então, essa pessoa veio lá, sei lá, da Bahia. Ela não tem onde ficar aí por enquanto. Então, nesse período em que os direitos trabalhistas estão sendo vistos, as multas, etc. e tal, o empregador tem que custear uma hospedagem para essa pessoa, a alimentação e as necessidades básicas. Desmedicação, algo que ela precisa que ela não tinha, tá? Quando o empregador se recusa ou ele não tem condições, isso até às vezes é mais comum em trabalho escravo doméstico, né? Às vezes é uma família de classe média que nem tem tantos recursos, diz que não pode custear. O auditor fiscal do trabalho, ele tem um recurso próprio, que é um recurso do Ministério do Trabalho, que é um cartão corporativo, em que eles podem custear isso por um tempo, tá? Então, eles podem, por exemplo, pagar o hotel, eles podem pagar alimentação, vestuário, comprar remédio, pagar a viagem de volta para essa pessoa, né? Então, eles têm esses recursos. Mesmo assim, se houver a necessidade de um acolhimento, por exemplo, a gente acolheu uma pessoa de idade, né, um idoso, uma pessoa com deficiência, às vezes foi resgatada uma família inteira, que tem algumas necessidades de cuidados mais especiais, ou então mulheres vítimas de violência, que às vezes estão ameaçadas. No caso das ameaçadas é mais o Provita, mas às vezes uma mulher que estava em situação também de violência doméstica, etc. e tal. Então, para algumas situações, a gente pode, sim, ter que recorrer ao acolhimento. Mas elas são situações excepcionais e que precisam ser avaliadas caso a caso. Então, alguns casos vão precisar, especialmente, por exemplo, pessoas idosas que não conseguem mais ficar sozinhas, como foi o caso daquela senhora que passou ontem no Fantástico, né, que ficou 50 anos numa situação de trabalho escravo doméstico, mas ela tinha uma neta, mas às vezes não tem mais. Então, às vezes, precisa, especialmente esses casos de trabalho doméstico, às vezes precisa, assim, de um acolhimento, tá bom? Mas só quando a gente esgota as outras possibilidades, ficar com a família, ficar com amigos, ficar com pessoas queridas, ou a pessoa que tem autonomia e consegue ficar num lugar próprio. Quando essas situações não estão possíveis, a gente pode, sim, utilizar o acolhimento, tá? Então, esses são os níveis de proteção que a gente tem, as atribuições de cada um desses níveis para as situações de trabalho escravo, lembrando que o foco aqui vai ser o PAEF, tá bom? Então, o PAEF que vai ser esse serviço, que vai ser o serviço centralizador e que ele vai mobilizar os outros serviços, outros recursos, inclusive de outras políticas públicas, para esse usuário, para esse resgatado, tá bom? Bom, tem uma especificidade que a gente tem que colocar, que é a situação do trabalho escravo doméstico, tá? Que tem sido mais discutida, especialmente a partir do ano passado, desde o ano passado, perdão, com o resgate da Dona Madalena lá em Minas Gerais, que ficou 40 anos, né, nessa situação, e que muitas vezes chegam na infância, né, elas são aliciadas, às vezes, do interior. Então, uma menina lá de Campos dos Goytacazes, de Varriçai, que a família no Rio de Janeiro vai dizer, não, eu vou dar comida, eu vou dar casa, eu vou dar escola, e essa menina chega, via de regra, são meninas pretas e pardas, são meninas negras, né, com baixa escolaridade, sexo feminino, 99%, né, e que acabam chegando nessas casas e, na verdade, são escravizadas. Né, ficam ali cuidando de toda a parte da limpeza, da alimentação, do cuidado dos idosos, do cuidado das crianças, e que acabam sendo, digamos, sugadas por essa família que não consegue desenvolver suas próprias potencialidades. Não conseguem estudar, não formam vínculos fora daquela casa, perdem os vínculos familiares. Então, isso, infelizmente, ainda é um resquício do período da escravidão que a gente vivenciou. O trabalho doméstico, ele ainda guarda muito daquele período que a gente viveu e tem sido um dos maiores desafios. Os direitos das trabalhadoras domésticas só foram reconhecidos em 2015, eu acho. Mas, assim, ainda há pouco tempo, elas ainda eram vistas não como trabalhadoras, mas como partes da casa, né? Acho que até no relato da Dona Madalena tem algumas questões assim, então, tipo assim, a forma como elas são vistas era como se elas fossem móveis da casa, né? Como se ela fosse o fogão, a geladeira, ela fosse parte da casa, ela não fosse um ser humano. Então, os desafios são muito grandes e uma situação mais grave porque a gente tem muita dificuldade de identificar.
porque está dentro das casas, né? A gente naturalizou esse processo da empregada negra, né? Que é da família, né? Aquela imagem da tia Anastácia, né? Aquela coisa da empregada amorosa, afetuosa, que cuida da família, né? Então, isso ainda é muito naturalizado e, portanto, as denúncias às vezes não chegam. Existem alguns relatos, isso é importante, a gente deve estar lançando um documento, acredito que no mês que vem, sobre trabalho doméstico escravo, o que o SUS e o SUAS podem fazer. Em algumas situações, como os auditores têm dificuldade de entrar nas casas, quando a gente faz as nossas visitas domiciliares, a gente acaba encontrando essas situações. Então, sempre que vocês fizerem uma visita domiciliar por qualquer outra questão e tiver uma trabalhadora doméstica, que especialmente aquela que more no ambiente, é importante poder fazer vínculo com essa pessoa, nem que seja de deixar o telefone do CREAS. Se você precisar de alguma coisa, você liga para a gente. Porque isso ainda é muito comum, né? No Rio de Janeiro teve no bairro da Abolição, que inclusive foi o bairro que eu morei, né? Aí por 10 anos, o nome do bairro é Abolição, e tinha uma senhora escravizada há mais de 30 anos numa casa nesse bairro, né? Foi graças a uma denúncia, inclusive, a família recebeu o auxílio emergencial por ela, né? Surrupiou o auxílio dela, e ela ficou nessa situação por mais de 30 anos. Então, tem uma especificidade importante para a questão das mulheres, que a gente vai tratar mais detalhadamente no documento que a gente vai lançar, tá? Gente, sim, está, desculpa, controlar o tempo. Você Nada. tem 10 minutos. 10 minutos, já estou acabando. Bom, o fluxo nacional, ele veio nesse intuito da Conatrai, da gente poder estabelecer como é que funcionaria a relação entre os auditores fiscais, entre o resgate e o pós-resgate. Resgate e pós-resgate são duas coisas muito diferentes. Eles são consentâneos, um é depois do outro, consequentes, mas eles são muito diferentes. O resgate, ele tem uma natureza mais rápida. Então, eu vou lá, o auditor fiscal vai lá, a auditora vai lá, constata as violações, ele tem poder de encerrar aquele contrato de trabalho, ele está com as forças de segurança junto, inclusive eles têm poder de polícia, de mandar prender, dependendo da situação. Né? Então, eles têm esse poder de encerrar os contratos e de rapidamente retirar aquela pessoa dali. Tá? Então, o resgate, o que pode demorar, digamos, é aquela parte mais burocrática e o planejamento. Mas a ação em si acaba, às vezes, durando um dia, etc. E tal. O pós-resgate, ele tem uma outra dimensão mais delicada, digamos, porque ele trabalha muito com a questão, né, subjetiva desse trabalhador, como é que esse trabalhador chegou, como ele está se sentindo, o que ele quer, né, o nível de confiança que ele tem com relação ao SUS e, é claro, a voluntariedade. Então, de forma nenhuma, eu vou obrigar o trabalhador a ir ao CREAS, mas eu tenho que fazer com que o espaço seja interessante o suficiente para ele voltar. Então, os primeiros atendimentos são fundamentais, né? Como é que eu vou receber, o que eu vou falar com ele, isso tudo no nosso guia tem muito explicado, então eu recomendo muito a leitura do guia, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas aí no âmbito da Conatrai, a gente construiu esse fluxo para definir os papéis. Então, ele está lá presente na portaria 3.484, que foi lançada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em outubro de 2021. Os ministros, no caso era a ministra Damares e o ministro João Roma, que era o ministro da Cidadania na época, já assinaram o termo de adesão. Né? Então, essas duas políticas e também do trabalho, também assinou, era o Onix, se eu não me engano, eles já se comprometeram em estabelecer o fluxo como de institucionalizar o fluxo nas redes, ok? É claro que os estados vão construir seus fluxos e os municípios também podem fazer isso. Como o Rio de Janeiro é um município muito grande, uma metrópole, é indicado que ele tem um fluxo municipal de articulação entre a superintendência, né, do trabalho e a assistência social para trabalhar a dimensão do pós-resgate, tá? Então, como eu tinha comentado, o pós-resgate é muito delicado porque ele enseja essa dimensão aí da voluntariedade e também do acolhimento acolhedor, que a gente fala, né? Então, o usuário tem que se sentir de fato em casa no CREAS, ele tem que se sentir acolhido. Então, coisas simples, por exemplo, ter alimentação para ele, né? Alimentação, eu digo, não é nem almoço, é um lanche, algo que seja atrativo, seja gostoso. A forma como a gente se reporta, como a gente fala com ele, como a gente olha, né? Como a gente acolhe, como a gente conversa. Então, é muito comum que essas pessoas sejam questionadas, né? Muitas delas foram vítimas de fraude. Então, é muito comum que elas sejam culpabilizadas. Ah, mas por que você veio para cá? Né? Por que você quis se dar bem? Por que você não foi mais esperto e percebeu que isso era uma enganação? Né? Por que você saiu da sua casa? Por que você não arrumou outro emprego? Então, todos esses tipos de questionamento, né? Por que você não prestou mais atenção? A pessoa muitas vezes já chega humilhada, chega se sentindo inferiorizada porque foi enganada,
né? Muitas das vezes, prometeram algo muito bacana e quando chegou não era nada disso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é muito comum também no tráfico de pessoas, que a pessoa é aliciada mediante a fraude, né? Então é muito importante que a gente tenha uma postura acolhedora e não julgadora. A gente não está aqui para julgar os motivos de por que aquela pessoa está naquela situação. A gente tem que entender e, a partir dessa compreensão humana e empática com o outro, a gente conseguir propor para essa pessoa e para a sua família alternativas àquela situação. Tá? Então, por exemplo, é comum que eles cheguem lá com bastante recurso. Ganhou 30 mil reais, 20 mil reais de indenização. Como é que a gente pode trabalhar com esse sujeito, com a família dele, formas de instrumentalizá-los para que aquele dinheiro possa virar segurança para eles no futuro, né? Infelizmente, a gente ainda tem muitas situações de trabalhador que não consegue fazer a gestão desse recurso, seja porque nunca teve acesso à educação financeira, que a maioria do povo brasileiro não tem, e às vezes esse dinheiro não consegue se reverberar, repercutir como uma forma de, digamos, de não ser novamente aliciado. Então, muitas vezes tem que pagar dívidas muito rápido, ou então gasta com coisas que às vezes não ficam para eles, né? Assim, para que eles possam construir uma nova trajetória e acabam sendo realiciados. Então, essa precariedade que tem a ver com toda a estrutura que marca essas pessoas, né? Então, a grande maioria delas foi vítima de trabalho infantil, foi vítima da pobreza, é vítima do racismo, né? A maioria são pretos e pardos. Então, esses fatores todos têm que ser levados em consideração pelas desproteções históricas que essas pessoas têm. Então, normalmente, eu não vou culpar porque no último resgate ele gastou tudo com roupa ou gastou tudo com bebida. Isso não me importa. O que ele faz com o dinheiro dele é uma questão dele. O que eu tenho que pensar é como eu posso instrumentalizá-lo para que esse dinheiro possa ajudar ele e a família dele a superar essa situação. Então, é nesse sentido que eu tenho que trabalhar. Para entender por que isso é uma dificuldade, eu tenho que entender as circunstâncias. Eu tenho que entender que uma pessoa que muitas vezes não teve acesso a uma educação de qualidade, que a grande maioria são analfabetos ou semi-alfabetizados, né? É uma pessoa que tem precariedades muito profundas, né? Que precisa gastar aquele dinheiro de uma forma rápida. São pessoas que estão muito vinculadas à ideia do trabalho. Então, quando a gente resgata, a gente percebe muitas vezes um sentimento de lealdade àquele empregador que o escravizou, né? Então, mas eu vim aqui, eu tenho que terminar de cumprir a minha tarefa. No caso das mulheres, por exemplo, mas eu trabalho aqui há 40 anos, eles são a minha família, eu quero voltar, não quero ficar na unidade de acolhimento. Então, muitas vezes as mulheres fogem da unidade de acolhimento, começam a chorar, começam a ter crises de ansiedade, porque é aquilo que elas conhecem. Então, a gente tem que entender todo esse contexto que aquela pessoa atravessou desde a infância, das famílias, de outras gerações, da cultura, tudo isso para tentar entender por que esse fenômeno ainda ocorre e por que no pós-resgate essas situações aparecem, tá? Mas voltando para o fluxo aqui, o nosso fluxo está institucionalizado, ok? Todas as coetrais hoje têm um dever, né, as coetrais nos estados todos, têm um dever de também ir construindo seus fluxos estaduais. Minas Gerais já está fazendo isso, eu não sei a situação do Rio de Janeiro, inclusive com Minas eu tenho uma reunião agora quinta-feira exatamente sobre esse tema, mas o pessoal da Coetrais já pode saber, e os municípios também podem construir a partir das suas necessidades, tá? Como meu tempo está se esgotando, esse é o nosso guia, a gente elaborou e lançou em 2020, a elaboração do Guia de Combate ao Trabalho Escravo no SUAS e Fluxo de Atendimento. É trabalho escravo, mas é tráfico de pessoas também, tá? Trabalho escravo e o fluxo de atendimento às vítimas está no anexo desse caderno, tá? Desse guia. Então, leiam o guia, ele é um guia um pouquinho mais longo, ele tem um pouquinho, sei lá, umas 40 páginas, mas ele é muito importante porque ele fala o que é trabalho escravo, o que é tráfico de pessoas, os direitos dessas pessoas, o perfil dessas pessoas, qual é a atribuição do SUAS, qual é a atribuição dos auditores fiscais do trabalho, o que cada serviço do SUAS, a gente pegou cada serviço, cada benefício, cada dimensão do SUAS, a gente foi discutindo. O que o serviço de convivência faz? O que o Acessuas faz? O que o PAIF faz? O que o PAIF faz? O que o acolhimento faz? Então, que benefícios eles podem receber, sim ou não, etc. e tal. Como inscreve no cadastro único, todos esses detalhes sobre essas dimensões do atendimento a essas vítimas estão contidas nesse caderno. Então, eu recomendo fortemente a leitura. Eu sei que vocês têm pouco tempo, que é muita coisa para fazer, mas é muito importante que vocês conheçam os parâmetros mínimos e básicos para a gente atender essa população no âmbito do SUAS, lembrando que esses resgatados são público prioritário para o Auxílio Brasil. Isso é um dos aspectos que a gente sabe, né, que a gente sabe dos direitos deles. Então, é importante conhecer os direitos dessas pessoas para que a gente possa fazer essa luta aí junto com eles. Tá? Então, eu recomendo fortemente essa leitura.
Bom, o meu contato é esse aí, que é a nossa coordenação geral de mídias socioeducativas e programas intersetoriais. Eu cuido hoje do PET, que é o Programa de Educação do Trabalho Infantil, as medidas em meio aberto, e também o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, tá? A gente ainda não conseguiu, isso é um desejo meu, eu estou tentando, junto com a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, e mesmo com a OIT, recursos para que a gente possa ter um programa ou uma ação específica com relação a combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no âmbito do SUAS, tá? Esse é o meu objetivo enquanto profissional, enquanto eu estiver aqui, a gente vai caminhar nesse sentido, por enquanto a gente ainda não tem, mas assim que tiver, vocês saberão, porque realmente a gente não pode fugir disso. Não dá. Hoje, é o que eu falo. Hoje nós temos uma situação que se adapta ao sistema. Então, hoje nós temos as pessoas são resgatadas e elas entram na forma como o sistema está desenhado hoje. Né? O ideal é que o sistema se adeque a essas pessoas, que o sistema se adeque às necessidades dos trabalhadores resgatados, que é diferente da necessidade da criança que é abusada sexualmente, que é diferente da necessidade do idoso que é negligenciado pela família, por exemplo. Então, o modelo ideal é o modelo para onde a gente quer caminhar, que a gente poder conseguir produzir transformações no Sistema Único de Saúde que vão atender à especificidade desse trabalhador que está chegando. A educação financeira, por exemplo, é um deles. Tá? Esse é para onde a gente quer caminhar. Tá? Vocês estão vendo aí uma telinha com o escrito fluxo de atendimento aos resgatados? Não, nesse momento Não? não. Tá. Então, se vocês me permitirem, eu sei que meu tempo já acabou, são 3 minutinhos só, nós produzimos esse vídeo, nós produzimos 2 vídeos já, além do guia. Um vídeo sobre o que é o trabalho escravo, mesmo, né, para a rede do SUAS saber, a gente já colocou para todo mundo ver, e tem esse vídeo sobre o fluxo de atendimento ao trabalho escravo, ele dura 3 minutos, dá para passar? Claro, pode passar. Tá bom. Eu já vi. Então, já apareceu aí para vocês? Agora apareceu. Tá, então eu vou rodar, tá? Olá! Nesse vídeo vamos conhecer o fluxo de atendimento às vítimas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas nas ruas e entender como garantir direitos a essa população mais vulnerável. Esse fluxo foi criado no âmbito da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, e hoje vamos conversar mais sobre as atribuições específicas dos SUAS. No âmbito da assistência social, o fluxo nacional traz 12 passos básicos. O primeiro passo é receber os trabalhadores resgatados pelo Grupo Móvel ou Auditoria Fiscal do Trabalho. O segundo passo é identificar necessidades imediatas dos resgatados e encaminhá-los preferencialmente ao PAEF. O terceiro passo é identificar, fazer contato e atender as famílias dos trabalhadores resgatados, buscando fortalecer seus vínculos. O quarto passo é encaminhar os trabalhadores para os demais serviços de assistência social disponíveis. Já o quinto passo é orientar sobre a retirada de documentação civil necessária. O sexto passo é avaliar se esse grupo tem perfil para o acesso a benefícios socioassistenciais, como Bolsa Família ou BPC, por exemplo. Depois disso, é preciso encaminhar o resgatado para outras políticas públicas, especialmente as de saúde e de qualificação profissional. Por fim, é fundamental manter sempre o contato com o Grupo Móvel ou a Superintendência Regional do Trabalho, que realizou o encaminhamento. Caso o resgatado queira permanecer no município, devemos mantê-lo no PAEF e acompanhá-lo em seu local de moradia, ou unidade de acolhimento, se as demais alternativas não forem possíveis. Se o trabalhador quiser ir embora do município do resgate, é obrigatória a articulação com a rede de assistência social do município para onde o usuário deseja ir. O município de destino deve continuar com o acompanhamento pelo PAEF ou, na ausência deste, pelo órgão gestor. Voltando ou não ao município de origem, todos os casos devem ser acompanhados
pelo prontuário eletrônico dos SUAS. Agora chegou a hora de fixar o que vimos até aqui. Os 12 passos do SUAS no fluxo nacional são receber os resgatados, identificar as necessidades dos resgatados, identificar, fazer contato e atender as famílias dos trabalhadores, encaminhá-los para os demais serviços de assistência social, orientar sobre a documentação civil, avaliar o perfil para o acesso a benefícios sociais, encaminhar para outras políticas públicas, manter contato com o grupo móvel, caso o trabalhador deseje ficar no município, mantê-lo no PAEF, caso o trabalhador decida ir embora do município, articular com os SUAS do município de destino, acompanhamento do caso do município de destino pelo PAEF ou órgão gestor e acompanhar a trajetória dos resgatados pelo prontuário eletrônico do SUAS. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado. Não deixe de compartilhar. Vamos juntos construir um Brasil livre do trabalho escravo. Bom, pessoal, já estourei meu tempo, é isso. Obrigado, eu estou aqui à disposição para as perguntas. Eu sei que tem muita coisa ainda que a gente devia falar, não dá tempo. Sou Marcelo Henrique. Opa. Estaremos aqui nessa live. Então é isso, agradeço, estou aqui à disposição. Obrigada, Francisco, de verdade, assim, sempre muito esclarecedor, assim, a apresentação que você faz, né, com casos concretos, exatamente a realidade que a gente vê, que quem está na ponta vislumbra mesmo, e com esse cuidado com o atendimento humanizado também, né, que as pessoas às vezes saem dessa situação, num estado de choque, né, muito grande, então é um processo, né, um pouco gradual, assim, de aos pouquinhos incluir na rede. E super importante compartilhar esse material. Vou colocar aqui no chat para o pessoal. Foi bom passar o vídeo também. Eu vi que lá no blog tem outro. Eu tinha visto um outro vídeo que vocês já tinham feito sobre o trabalho escravo e o SUAS. E agora esse também é ótimo porque tem um passo a passo super objetivo, né? Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci, mas eu vou passar a palavra então para Tayane Mota e Yasmin França, que trabalham na Caritas e no projeto Ação Integrada. E elas vão falar um pouquinho da nossa realidade local também, do atendimento que é feito junto com a Caritas, né, o NETP. Eu acho que elas vão mencionar que a gente tem um fluxo estadual, sim, Francisco. A gente lançou no passado o fluxo do Rio de Janeiro. Então, a gente, inclusive, já pôde incluir a participação aí da Caritas nesse atendimento, né? Que é um diferencial em relação ao nacional também. Então, meninas, bem-vindas. A palavra está com vocês. Boa noite a todas, a todos, a todes. Eu sou Yasmin França, sou uma mulher cis, branca, de cabelos pretos ondulados. Estou com uma blusa preta com detalhes em verde e azul com fundo branco. Eu sou coordenadora e sou psicóloga social do projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania, que é uma parceria do Ministério Público do Trabalho com a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. E dentro da Caritas, o nome do programa é Programa de Atendimento a Resgatados de Trabalho Escravo. E a Tayane trabalha junto comigo, quer se apresentar? Oi, gente, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Tayane Mota, né? Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados com luzes, cabelos castanhos com luzes. Estou de blusa laranja pro vermelho, sem mangas, no fundo a parte de cima branco e parte de baixo cinza escuro. É um prazer estar com vocês aqui de noite. Eu já tive o prazer de encontrar Francisco em alguns momentos durante a minha trajetória acadêmica e profissional. Inclusive, Francisco, desculpa a informalidade, mas o Lucas mandou um abraço. É maravilhoso a gente poder encontrar pessoas que são comprometidas com os valores éticos, políticos e profissionais na luta contra o trabalho escravo. Entendemos e vivenciamos diariamente as dificuldades da política de assistência social como um todo, na
defesa e na proteção dos direitos, inclusive com o trabalho escravo, né? E como ainda já avançamos muito, mas ainda temos muito o que avançar na defesa dessa política. Eu vou repassar a palavra para Yasmin. Eu quero começar também saudando Exu, porque hoje venceu a Grande Rio, que veio trazendo Exu para abrir os caminhos, então que a Exu também abra os caminhos da nossa apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar junto com o Francisco, né, uma pessoa que a gente já admira aí de outras apresentações, de outros debates, tem um trabalho incrível. E é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu abrir a listinha do nome das pessoas, com a Adriana, Amanda, Carla. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas o meu desejo era falar, porque senão vou perder não. Mas eu vou acabar gastando um tempo que a gente não vai poder gastar hoje. Carol, Matheus, que são também da nossa equipe. Que Rayana, minha amiga, Amanda, minha amiga, Maria Isabel, companheira aqui do Rio, pessoal de todos os estados, de todas as políticas. Que bom contar com a presença de vocês e contamos com a presença de vocês também já no debate. Como é que eu faço, gente, para passar o slide? Como é que eu faço? Guadalupe, ela tá com a autorização, tem um botãozinho no meio da tela com uma setinha para cima. Eu Se não você tiver com autorização, você... esqueci. então agora vai. E saudando também o pessoal do YouTube, né? Quem estiver aí assistindo sem tempo real, em outro tempo irreal. Eu já posso? Sou apresentadora. Como é que eu faço? Botão vai aparecer Abrir a bandeja de compartilhamento. habilitado. Pronto. Pode compartilhar. Deixa eu achar. Do lado de sair ali. Aham. Do lado do vermelhinho. Sim. Microfone. Slides. Apresentação precável. Sem suporte, não dá suporte, vou ter que compartilhar minha área de trabalho. Apresentando, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o Teams? Tô vendo o Teams. Tá. Agora vocês estão vendo o slide? Sim. Sim? Pequeno. Então... Botar em tela cheia. Cheia. Algum botão de apresentar, sei lá. Papai amado, como faz? F11, não sei. F11? Não sei se vai ajudar, não. F11 vai ser o... Não sei o que vai... Eu só tirei o brilho. Miniatura, eu falando horas aqui. Miniatura você pode fechar. Fechar. Isso. Uma pessoa inteligente. Tá dando para ler. Tá. E saudar também a presença da doutora Guadalupe, que é gerente do Projeto Ação Integrada, que é a mente, a alma criadora desse projeto, né? Lá em 2013, a Tayane já vai apresentar, né, como é que vem esse percurso, mas é por conta da doutora Guadalupe que a gente está aqui hoje, né, que tanto trabalho bonito já foi feito, então ela é a grande precursora aqui no Rio de Janeiro desse trabalho intensivo de atendimento e outros projetos que a gente faz. Então, obrigada, doutora Guadalupe, aproveitando essa presença. Então, a doutora Guadalupe junto com a doutora Juliana do Ministério Público do Trabalho. Então, nós somos um programa da Caritas que existe por conta de uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho. E eu vou agora passar a palavra para a Tayane, que ela vai apresentar um pouco o que a gente faz e depois logo já eu volto. Deixa eu só tirar o meu som. Acredito que o Francisco já trouxe brilhantemente, né, o reconhecimento, como acontece esse grande reconhecimento da necessidade de um acompanhamento multiprofissional das demandas desses trabalhadores que são resgatados, né? A gente fala resgatados, mas resgatados é uma palavra tão complexa, e essas instituições que fazem o reconhecimento dessas demandas que precisam ser acompanhadas muito posterior, nesse momento de pós-resgate, elas identificam, e aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho, a partir da doutora Guadalupe, junto com a doutora Juliane, elas identificam a necessidade de desenvolver uma ação, um projeto, né, uma proposta, para que desse conta do atendimento psicossocial
dos trabalhadores em condições análogas à escravidão. Por conta desse reconhecimento, há uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em financiar, e em 2014 temos o convite à Caritas Arquidiocesana, por conta de décadas e décadas de experiência com o trabalho junto com os refugiados, né, a partir do programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio. A Caritas é convidada pelo Ministério Público do Trabalho para desenvolver o projeto Ação Integrada. Aí a Caritas vem com o programa de atendimento a resgatados de trabalho escravo, que hoje contém uma equipe, né, multiprofissional. Eu, assistente social, Yasmin, coordenadora e psicóloga. Temos um administrativo, que é o Matheus, e temos também a Ludmila, que está agora com todo o trabalho de sensibilização da rede com o advogado, desenvolvendo o advocacy. Temos também a Carol, que é educadora social, e faz uma parceria com a gente, uma dobradinha com a gente lá em São Paulo, atendendo um caso específico. Mas por quê, né? De onde vem isso? Vem da necessidade de desenvolver estratégias de quebra do ciclo do trabalho precário e escravo no Rio de Janeiro. Entendendo que é importante que esse acompanhamento e o uso de recursos vão ser necessários para dar continuidade a esse atendimento, e às vezes as demandas emergenciais exigem recursos que muitas vezes as políticas públicas não dão conta. Acabamos atendendo a um gap, né, a um vácuo no serviço público de precarização do sistema, ao mesmo tempo que trabalhamos no sentido de promover e lutar pela efetivação das políticas públicas, no sentido que entendemos que o serviço público é que é capaz de produzir a isonomia e a universalização dos direitos, que muitas vezes o atendimento específico do serviço privado, do terceiro setor, não consegue dar conta. Mas, especificamente, o Projeto Ação Integrada trabalha no estado do Rio de Janeiro, né, atendendo trabalhadores em situação de trabalho precário, tanto também como escravo, em todo o estado do Rio de Janeiro, e estamos compreendidos aqui no Rio de Janeiro no fluxo de atendimento também, por conta dessa particularidade. Então, nós temos, nesse momento, 4 eixos de trabalho. Primeiro, atendimento aos trabalhadores, que é o principal, né? O acompanhamento psicossocial e incentivo à formação profissional, que é um dos principais motes do nosso projeto, e é o que encabeçou a ideia do Ministério Público do Trabalho naquele momento, lá em 2013, 2014, 2015, quando chega a Caritas, mas isso vai se ampliando e a gente vai desenvolvendo a partir dos princípios ético-políticos dos quais a gente se baseia e dos quais a gente sustenta a nossa atuação profissional. Por conta disso, a gente vai desenvolvendo essas outras atuações a partir da articulação da rede, né? A gente está sempre buscando os serviços públicos, os CREAS, CRAS, os SERESTs também, que tem desenvolvido um trabalho fundamental para a gente em outros estados, inclusive, por conta do perfil dos trabalhadores que nós atendemos aqui. E conhecer o serviço público é tão fundamental para o nosso trabalho, conhecer toda a rede de direitos de proteção social é fundamental para que a gente possa, inclusive, pulverizar essas demandas e encaminhar para a rede de necessidades, né? Seja para um posto de saúde, seja para o SUS como um todo, que vai fazer a delimitação das demandas, encaminhar para dentro do serviço, para o SUAS, para a educação, para a formação profissional, para encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho de articulação da rede, né? A advocacy, a Ludmila poderia brilhantemente, acho que a gente deveria ter um curso especificamente para a gente falar de todo o trabalho que gera a partir do advocacy, inclusive produzir esse processo de formação profissional para as equipes, né, de assistência social e outros trabalhadores da rede, para que eles tenham noção do que significa a temática do trabalho escravo, para que eles conheçam a rede, para que eles possam atuar em parceria com a gente nesse fenômeno específico, e também de sensibilização da rede pública e também privada, dos recursos comunitários, do legislativo, do judiciário, de outras instâncias do judiciário que ainda não estão engajadas nessa luta. Então, é um trabalho braçal de sensibilização acerca do nosso trabalho e também da temática específica sobre o trabalho escravo. E também desenvolvemos projetos de prevenção, né, com ações com grupos sociais específicos. Atualmente, estamos atuando com algumas ações
atendendo trabalhadoras domésticas, trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Também atuamos com quilombolas, com grupos quilombolas na região dos lagos, né? Visando também o atendimento das demandas desses grupos, entendendo que há grupos sociais que estão mais expostos aos riscos da superexploração do trabalho, como indígenas, trabalhadores domésticos, refugiados, quilombolas, entre outros grupos. Então, a partir do reconhecimento da existência dessa vulnerabilidade, nós desenvolvemos também projetos de prevenção. Aí nós temos cursos de poesia, fazemos diversas atividades, inclusive de capacitação profissional também com esse público. Pode baixar. Por conta de todo esse trabalho, né, qual é o nosso papel aqui com a rede? O que a gente pode contribuir com o trabalho de vocês? Para que vocês estejam atentos aos sinais que as pessoas que vocês atendem vão aparecer para vocês, descrevendo, às vezes, sutil, né? Como o Francisco falou sobre as trabalhadoras domésticas, e muitas vezes os agentes comunitários de saúde, os CREAs e os CRAs, os técnicos dessa rede que estão na ponta, que estão atendendo diretamente essa população, têm a capacidade de identificar esses sinais que a gente fala para vocês ficarem atentos e, a partir disso, conhecer o fluxo, realizar a denúncia e, a partir daí, a gente vai atuar em conjunto, né? A gente pode mencionar aí, a perda ou fragilidade de vínculos familiares ou comunitários, pertencimento, sociabilidade. A gente vai explicar depois para vocês isso de uma forma mais prática, como que a gente consegue identificar isso efetivamente quando a gente se depara com um caso, né? Pertencentes a grupos estigmatizados, como eu já falei, étnicos, raciais, culturais e de gênero. As mulheres, até então, estavam muito invisibilizadas nas estatísticas acerca do trabalho escravo. E hoje a gente percebe que, por conta de ter um trabalho historicamente ligado ao trabalho doméstico ou ao cuidado, isso muitas vezes não era entendido como trabalho. Então, há uma luta de toda a sociedade para que isso seja reconhecido efetivamente como trabalho e, assim, também dando visibilidade a essa forma de superexploração do trabalho. Então, há também outras desvantagens, né, que a gente entende que podem favorecer com que as pessoas acabem aceitando uma proposta de trabalho que vai sujeitá-la à superexploração. Deficiências, transtornos mentais, questões socioeconômicas também, situação de pobreza intergeracionais, condições de acesso à terra, né, a falta de acesso à terra e o problema, a questão agrária é muito gritante, a gente percebe o quanto isso desponta em outros estados, não tanto aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro também, mas isso aparece muito em outros estados, com os números de pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão em fazenda de cebola, em plantação de cana, em diversos locais, que é um conflito diretamente ligado à posse e propriedade da terra. E a dificuldade de acesso a demais políticas públicas, né? Muitas vezes a gente percebe muito nas pessoas que a gente atende, pessoas que vêm reproduzindo formas diferenciadas de violações de direitos humanos, de violações de direitos como um todo. Direito à educação, muitas vezes elas param de estudar muito cedo, são semi-analfabetas ou de baixa escolaridade, a maioria são pessoas pretas, são pessoas pobres, em sua maioria, então a necessidade de ter um dinheiro. A gente vive no Brasil muito a lógica do que é menos pior, né? Por vivermos e normalizarmos a lógica do menos pior, a gente acaba também normalizando situações de superexploração. Estar submetido a formas de violência também é um sinal de escravidão contemporânea. E também a inserção precária do mercado de trabalho e estratégias alternativas diferenciadas de sobrevivência. Vivemos um momento agora com o recrudescimento, com o aumento da crise econômica, com o aumento da fome, com o fato de que metade da população brasileira tem dificuldade de garantir a segurança alimentar. Essas todas são situações que podem trazer o aumento
de casos de casos e de denúncias de trabalho escravo, né? Precisamos estar atentos, porque há uma possibilidade real disso aumentar, e precisamos estar atentos também no que as políticas públicas, como que as políticas públicas estão dando conta disso, inclusive para conseguirmos sensibilizar o legislativo, o judiciário e o executivo para essa forma de exploração. Eu passo a palavra agora de volta para Yasmin, que ela vai falar um pouquinho sobre o fluxo. A Reane dando um show aí, mas agora eu humildemente pego o meu cantinho, o meu lugar para começar a falar. Então, gente, vocês estão na presença aqui, nesse momento, de pessoas que fizeram parte da construção do fluxo estadual do Rio de Janeiro, que foi brilhantemente desenhado, elaborado, organizado, articulado pela Ludmilla, quando atuava no NETP, no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo do Rio de Janeiro. Né? Nós, enquanto Projetação Integrada, enquanto Caritas, Ministério Público do Trabalho, também contribuímos, né? Nós fazemos parte do Comitê Estadual e fizemos parte desse processo de elaboração coletivo. Foi criado um grupo de trabalho durante a pandemia, né? Foi tudo online, um grupo de trabalho para pensar a elaboração desse fluxo estadual com base em experiências de outros estados, com base na nossa própria experiência, do que a gente já vinha fazendo aqui de articulação entre as instituições, e também utilizando depois a publicação que veio, né, do Fluxo Nacional. E um detalhe, que não é só um detalhe, mas é um ponto fundamental desse processo de elaboração coletivo, que no Estado do Rio de Janeiro contou com a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a Caritas Projetação Integrada acompanha dezenas de trabalhadores, né, muito de perto, que foram resgatados de trabalho escravo aqui, e nós mantemos contato, nós acabamos virando referência, né? Nós somos uma instituição de referência para esses trabalhadores e esses trabalhadores nessa articulação com as demais políticas, com as demais instituições, e eles e elas estão sempre contando, né, conosco, compartilhando suas vidas, e a gente mantém contato. A gente criou, inclusive, um grupo no WhatsApp, e a gente tinha encontros periódicos, mensais ou quinzenais, em que a gente debatia alguns temas com eles e elas pelo WhatsApp, né, pelo Google Meet. E então eles e elas participaram desse processo de elaboração. A gente debateu o fluxo, o que viemos construindo enquanto instituições, debatemos com esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras, e alguns pontos que eles trouxeram, vou colocar elos para poder ser neutra no gênero e não ficar falando só no masculino, porque a gente está falando da importância da participação das mulheres, né? Então, eles trouxeram como principais pontos para contribuir no nosso fluxo estadual a importância do sigilo. O sigilo apareceu com muita frequência na fala deles, porque alguns deles são ameaçados de morte ou têm medo de serem ameaçados de morte pelos seus ex-exploradores. Alguns têm transtornos mentais, estão em algum sofrimento também, enfim, estão com medo e não querem aumentar o sofrimento por algum tipo de exposição. Muitas dessas pessoas estão em regiões rurais, foram escravizadas aqui no Rio de Janeiro, mas com o apoio da Projetação Integrada, das políticas de assistência, com o Estado, retornaram para seus territórios de origem. Vocês vão ver essa informação mais à frente, quais são esses territórios de origem, e muitos desses territórios de origem são territórios rurais, em cidades pequenas, e quando seus casos vêm à tona, há uma preocupação de que se alguém na cidade ficar sabendo daquela informação, todo mundo vai ficar sabendo, porque todo mundo se conhece, né? Então, mesmo às vezes que não cite o nome, a cidade inteira vai saber. Então, eles trouxeram essa preocupação importante com o sigilo, que não é uma regra geral, mas é um princípio básico que todos e todas que estamos no atendimento precisamos ter atenção, né? E aí, no nosso fluxo estadual, tem como ponto focal o NETP do Rio de Janeiro, que fica na Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e o Projetação Integrada com a Caritas é um ponto focal para o atendimento. Então, né, no pós-resgate, a Projetação Integrada está sempre acionado, né, o NETP articula, né, e articula as instituições, o NETP fica à frente do Comitê Estadual,
articula e o Projetação Integrada faz o atendimento em conjunto com o NETP e nós compartilhamos funções. E eu queria trazer algumas questões que precisam ser observadas no primeiro atendimento, que tudo isso que a gente está falando, nesse slide, no slide que a gente comentou para vocês ficarem atentas e atentos, está constando no nosso fluxo estadual. Então, eu vou abrir aqui para vocês essas questões do fluxo estadual, que é importante, que eu acho que pessoas de qualquer ponto da rede podem se beneficiar de pensar nelas, né? Então, quando a gente se depara com uma pessoa numa situação que pode ter sido escravizada, é importante a gente pensar se ela precisa de algum tipo de abrigamento de emergência. Né? Então, é importante priorizar o alojamento do trabalhador às expensas do empregador, e caso isso não seja possível, é encaminhado ao NETP, à Projetação Integrada do Rio de Janeiro e ao órgão gestor da assistência social. Então, nós vamos ver as opções. No nosso caso, a Projetação Integrada aqui, a gente também tem a opção de custear o hotel, para alguns casos, né, de forma provisória e emergencial, mas a gente está sempre articulando com assistência para o abrigamento na alta complexidade do SUAS. O atendido é criança ou adolescente? Então, se sim, vai haver encaminhamento para o Conselho Tutelar e uma comunicação para o Ministério Público do Rio de Janeiro. O atendido é imigrante? Se é imigrante, aqui no Estado, a gente aciona a Coordenação de Imigração e Refúgio, da Secretaria também de Direitos Humanos, e a Caritas do Rio de Janeiro, porque na Caritas existe o programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio. É importante avaliar o interesse na regularização migratória através da autorização da residência permanente, porque existe uma portaria que já versa sobre isso. A pessoa atendida está indocumentada? Se está indocumentada, também na Secretaria de Direitos Humanos, a gente tem uma assessoria de acesso à documentação e o próprio CREAS colabora também para esses encaminhamentos. Se for imigrante, é importante acionar a Defensoria Pública da União, e ver pergunta anterior, que é se foi imigrante, já está falando. E outras questões. A vítima do gênero feminino apresenta indícios ou demandas relacionadas à violência de gênero? No caso, o NETP encaminha aí aos CIAMs. A gente tem uma centralidade nesse caso aí da Márcia Lira, porque já há uma articulação, mas a gente pode também, pode ser feito encaminhamento com qualquer CIAM, dependendo do território, né? Pertence a algum grupo específico? Então, na Secretaria de Direitos Humanos também existem equipes que trabalham com outros grupos especializados, como população LGBTQIA+, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, povos tradicionais. Então, há também equipes para atuar de forma direcionada para situações específicas, para grupos específicos. A vítima ou familiares encontram-se sob ameaça, e aí, como também o palestrante anterior já mencionou, Francisco, aos programas de proteção à vida, né? No Rio de Janeiro, no Brasil, existem 3, existe o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e o Programa de Proteção à Vítima, né, o PROVITA. Isso tudo o NETP também ajuda a articular. A vítima é uma pessoa desaparecida ou sem vínculos familiares, então existe no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem esse programa inovador, que é o PLID e o Sinalid, que é um sistema para pessoas desaparecidas. Então, o MPRJ é nacional, já é no Brasil todo agora. E aí o MPRJ vai fazer essa busca. E por último, isso aqui também, esse último ponto é um ponto de muito carinho para mim e para a gente, porque a questão dos animais, quem vem pontuando é o Estado do Rio de Janeiro, através do Projetação Integrada, do NETP, porque a gente vem percebendo que nos casos que a gente atende, quando há pessoas sendo superexploradas, também há uma grande possibilidade de haver animais em situação de violência e de exploração. E não é raro encontrarmos nessas cenas de violência animais em sofrimento. Então, em fazendas, em casas, em chácaras, enfim, nos mais diversos locais. E isso é um ponto importante, porque os próprios trabalhadores e as trabalhadoras sinalizam uma grande preocupação com esses animais, que geralmente são eles que estão cuidando, né? Então, é uma demanda deles esse cuidado aos animais.
Então, a partir disso, a gente ouvindo também, esse foi um outro ponto importante, né, nessa escuta às pessoas trabalhadoras, na construção do fluxo estadual, era a importância do cuidado aos animais. Então, cuidar de todos os seres e cuidar dos animais, combater a exploração a uma forma de vida, faz parte da rede de combate à exploração a todas as outras, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, vai ser acionado, né, vai acionar a CEAPA, que vai, então, proceder aos cuidados necessários. A gente acabou de ter um caso em que havia animais um ambiente muito sujo, uma casa, né, um trabalho doméstico, um ambiente muito sujo, com animais doentes, com tumor, sem limpeza, com muito cheiro, né, de fezes, de urina. Então, a gente também, junto com o NETP, promoveu esse acionamento do órgão responsável. Então, deixa eu retornar agora ao outro slide. Então, também constando no fluxo, no nosso fluxo, tem alguns princípios orientadores do atendimento, né? Então, são alguns princípios básicos que também regem as outras políticas, e aqui a gente reitera a importância da igualdade, da não discriminação, da livre circulação. Então, essa pessoa resgatada, ela pode ir para onde ela quer, né? Ela pode retornar para o seu estado de origem, ela pode decidir ficar no Rio de Janeiro, e a gente vai dar o apoio para isso. É importante que ela tenha voluntariedade e consentimento para qualquer parte do processo, né, de pós-resgate. Se respeita a confidencialidade, vai ir mais uma vez, a proteção e segurança, e a assistência jurídica que não seja condicionada à cooperação judicial. Aqui a gente ainda não tem uma instituição pública, né, que possa fazer assistência jurídica trabalhista no pós-resgate. Muitos dos trabalhadores a gente acompanha, que trazem sempre novas demandas em relação à assessoria jurídica trabalhista. E a gente, então, no Prestação Integrada, faz articulação com um projeto de extensão da Faculdade Nacional de Direito da FRJ, por meio do qual a gente tem conseguido suprir essa lacuna, né, por assistência jurídica trabalhista. E a não devolução, né? Imigrante não poderia ser devolvido, e aí essa é uma discussão enorme por conta do governo que a gente tem hoje, que, enfim, é problemático em relação a esse tópico. Então, resumindo o que já foi apresentado, o fluxo de atendimento simplificado. Há uma denúncia, é feito um planejamento operacional, e a doutora Guadalupe poderia explicar isso muito melhor que eu, né? Há uma fiscalização que envolve diferentes órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais de trabalho, mas não somente, pode envolver Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Defensoria Pública da União. Pode ser constatado trabalho escravo ou não, e mesmo que não seja constatado trabalho escravo, se há uma identificação de que há trabalho precário, que tem trabalhadores precisando de suporte, o Projetação Integrada, ele também é acionado junto com o NETP, e a gente pode providenciar o acolhimento emergencial, sempre também em complementaridade de atuação com a assistência social, né? Mas não só a assistência social, também a saúde, a educação, entre outros. Um ponto importante é que a Projetação Integrada, seguindo o exemplo do Projetação Integrada precursor de Mato Grosso, a gente custeia cursos de qualificação para os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Então, alguns deles agora tenham se formando, que está inclusive no nosso Instagram, né? Uma entrevista com ele, está se formando no curso de técnico de enfermagem, que foi um curso que fez ele muito feliz, que foi um encontro, né, com uma profissão, de poder ajudar as pessoas, é assim que ele fala, né? Então, e um trabalho que foi feito em articulação com o NETP, em articulação com as políticas. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê essa rede acontecendo e mostrando toda a sua potência, né? Eu não sei como é que eu estou de tempo, mas acho que a gente está acabando já para falar desse perfil. A gente no parte... Falta 15 minutos ainda, mas não sei se a Tayane vai falar. Correndo. Tá, e quer compartilhar comigo? Não sei em que momento você quer falar. Talvez você possa falar, então, mais... falando, se eu perceber que eu posso me meter, eu me meto. Tá bom. A gente preenche fichas de entrevista com todas as pessoas que a gente acompanha. No nosso primeiro atendimento, quando é possível, porque nem sempre é possível, né? Às vezes a gente está ali logo depois da sessão do resgate,
nem sempre é possível colher as informações para construir essa ficha de entrevista completa, mas isso a gente pode também construir com o tempo. Mas logo no início a gente constrói essas fichas de entrevista junto com essas pessoas e preenche uma série de questões que depois viram estatísticas e colaboram para a gente pensar o nosso trabalho e para a gente pensar a política pública, né? Então, as nossas fichas de entrevistas, nesse formato, a gente começou a fazer em 2020, por isso os dados vêm a partir de 2020, e aqui já tem os dados desde a última entrevista que a gente fez, agora já é 2022, então tá tudo aí. Então, qual é a condição de todas essas pessoas que a gente entrevistou? 70% eram resgatadas de trabalho escravo. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente atende também pessoas que não foram resgatadas de trabalho escravo, mas foram identificadas pelas autoridades como pessoas que estavam num risco de exposição ao trabalho escravo e que também poderiam ser beneficiados do nosso acompanhamento. Então, 30% são essas pessoas. E aí, aqui no gênero, vem uma diferença, né? Porque, nacionalmente, como o próprio Francisco falou, a grande maioria das pessoas resgatadas são homens. Mas a gente tem aqui uma atuação muito importante no Rio de Janeiro, das autoridades, no sentido de dar cada vez mais visibilidade para o trabalho feminino, para o trabalho das mulheres, melhor dizendo, né, para o trabalho de cuidado, e as mulheres, elas estão, em sua maioria, no trabalho doméstico, elas são encontradas em forma de superexploração do trabalho doméstico, e cada vez mais isso está sendo reconhecido, isso é um avanço. Fala. Acho que é só importante a gente lembrar que esses dados que a gente está levantando são dados dos últimos 3 anos de trabalho nosso, né, desde 2020, casos que a gente, inclusive, atendeu em 2019, mas que nós fizemos o registro desses casos em 2020. Ainda temos muitas entrevistas, muitos dados para a gente poder levantar, que estão no nosso acervo, mas que ainda não estão digitalizados. Então, esses números podem dar uma variada. O que acontece por a gente estar atendendo muitas mulheres, a recente atuação da fiscalização com o resgate de trabalhadoras domésticas. E isso, o trabalho feminino, a questão de gênero aparece de uma forma muito pungente. Acho que era isso. Obrigada, Thay. E a gente observa que são pessoas cis que vêm sendo resgatadas, né? Então, a gente também pode levantar a questão, onde é que está a população LGBTQIA+. Será que ela não está sendo superexplorada? Né? Na verdade, as pessoas trans. Né? Será que não há superexploração do trabalho de pessoas trans? Onde é que é o trabalho, que tipo de trabalho é o trabalho em que as pessoas trans estão sendo superexploradas? E a gente sabe que uma resposta é que a existência ainda massiva de submissão a situações de exploração no trabalho sexual, né? E acho que essa pode ser uma seara que ainda é necessário que haja um debate ainda maior, né? Uma visibilidade ainda maior. E a gente tem uma iniciativa, né, a partir de um procedimento instaurado pelo Ministério Público do Trabalho com a Vila Mimosa, em decorrência do fechamento já há alguns anos. A gente tem trabalhado em conjunto com as lideranças comunitárias da Vila Mimosa, né, mas a gente ainda precisa avançar bastante nessa seara da exploração sexual, né? Isso aí. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma população, né, de pessoas pardas e negras sendo a maioria, né, uma representação do racismo da sociedade, do racismo estrutural, né, sendo atualizado nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações de emprego. Então, 80% são negros e pardos. Os amarelos são pessoas provenientes da China, que a gente acompanhou, que foram resgatadas em pastelarias do Rio de Janeiro, e 12% de pessoas brancas. A faixa etária, metade dessas pessoas são adultos, né, numa idade média, né, de 30 a 59 anos, e uma menor parte dividida é de jovens adultos até 29 anos e de pessoas acima de 60. Essas pessoas acima de 60 são principalmente as idosas mulheres trabalhadoras domésticas que foram resgatadas. Como o Francisco também tinha pontuado, essas trabalhadoras domésticas, elas têm um perfil, né? Essas que vêm sendo resgatadas são idosas, são pessoas que viveram durante muitos anos naquela situação de superexploração. A escolaridade, também isso confirmando os dados que foram trazidos antes, a grande maioria só estudou até o ensino fundamental, um pouco mais da metade, né? Temos também um número de pessoas que não foram escolarizadas
e um número menor, mas importante, de pessoas que chegaram a estudar até o ensino médio. E aí, o setor de trabalho, então, a gente está vendo, olha aí, 44%, dentre as porcentagens, a maior porcentagem das pessoas que a gente acompanha, que a gente fez entrevista a partir de 2020, é de trabalhadoras domésticas. Todas as domésticas, com exceção de uma pessoa, mulheres cis, né? Temos um homem também. Então, a gente tem também 20% no comércio, né? Lanchonetes, na construção civil também, que na construção civil, historicamente, no estado do Rio, apresenta altos números de resgate. Nos últimos anos diminuiu um pouco, né, ganhou destaque de trabalho doméstico, mas em anos anteriores a construção civil estava com um patamar, né, com uma porcentagem maior. No setor Acho que entendendo, hein, Yasmin? Eu acho que entendendo o que foi o boom da construção civil na época que que o número de casos aumentou muito, né? E houve uma redução muito significativa da atuação da construção civil. E é interessante a gente observar como a atuação crescente ou decrescente dos setores econômicos impactam nas condições de superexploração do trabalho, né? A gente consegue perceber como a dinâmica da macro da sociedade interfere no que a gente pode entender como micro, né? Isso aí. Aqui no estado do Rio, foi muito marcante as grandes obras, grandes eventos, né? Então, isso marcou também esses eventos como Copas, Olimpíadas, Jogos, eventos com grandes shows, né? Inclusive, o Carnaval é um lugar, né? É um espaço em que a gente pode encontrar situações de exploração e de superexploração do trabalho. Então, no setor sucroalcooleiro, que é a cana-de-açúcar, que produz açúcar e álcool, né? Por isso o sucroalcooleiro, também temos casos. Em setor de serviços, tivemos uma pessoa que trabalhou como barbeiro e uma outra pessoa que trabalhou, me fugiu agora, e na pecuária também cuidando de bovinos. E aqui está, que é um dos dados mais importantes, que é que a maior parte dessas pessoas que a gente acompanha no Rio de Janeiro são migrantes. Então, o estado do Rio de Janeiro é um lugar com grande fluxo de entrada e saída de migrantes. As pessoas chegam aqui para trabalhar e saem daqui para trabalhar, não só para trabalhar. Então, é muito importante quem está lá na ponta, quem está atendendo, ter uma atenção especial, não só mas estar atenta para a população de migrantes oriundos e oriundas de estados do Nordeste, oriundos e oriundas de Minas Gerais, de São Paulo. E aqui a gente tem também, né, um caso recente, todo mundo ouviu falar do caso do Moise Kabagambe, né, que foi assassinado no quiosque na Barra da Tijuca. O Ministério Público do Trabalho entendeu que foi trabalho escravo, né? Existe um processo em curso, eu não sei dizer as palavras, quem melhor poderia falar seria a MPT, mas a gente acompanhou em conjunto com outras instituições, né? A gente, enquanto o Programa de Refugiados e o Programa de Trabalho Escravo da Caritas, no Projeto de Ação Integrada, acompanhamos familiares do Moise e acompanhamos amigos que moravam junto com o Moise e membros da comunidade e continuamos acompanhando, né? Então, esses casos representam aí essa porcentagem de pessoas migrantes refugiadas do Congo. E também tem os chineses, né? Esses são os dois grupos de pessoas migrantes internacionais que a gente acompanhou nesses últimos 2 anos. E do Rio de Janeiro também tem um número expressivo de pessoas, que uma parte delas é de trabalhadoras domésticas e outras da construção civil e de outros setores. E agora a gente, finalizando, já se encaminhando para o final, antes de abrir para o debate, a gente queria dar uma atenção maior para falar do trabalho escravo doméstico, porque vocês já viram que tem sido um tema muito importante aqui, né? A gente tem se deparado cotidianamente. Hoje a gente fez um estudo de caso, que a gente falou de 4 casos de trabalho doméstico que a gente está acompanhando, são vários, mas a gente se deteve a 4 que tem demandas mais urgentes que a gente precisa dar conta. Então, tem sido um tema que tem tomado muito parte das nossas vidas, né? Tá, quer falar um pouquinho?
Eu tomar um gole d'água? Falamos de 4 casos, mas eram 6, né? Ainda tinham outros 2 que a gente, na próxima, a gente volta a discutir. A gente busca sempre realizar um trabalho horizontal com as instituições, né? Isso tem sido fundamental, assim, a gente não consegue desenvolver esse trabalho sem a rede, e contar com a rede como um todo é um privilégio, e perceber o quanto os atores, né, os técnicos têm se engajado na realização de um trabalho com qualidade, visando a promoção do Sistema Único de Assistência Social. E a gente atua, claro, em complementariedade a esses serviços. Esses casos têm demandado muito da gente, porque eles remetem muito à historicidade brasileira, né, do trabalho escravo, em relação às amas de leite, né, ao que ouvimos empregadoras chamarem da mãe preta, né, entre aspas, daquela pessoa que é quase da família, mas que nem é tanto da família assim, porque os outros membros da família não cuidam da limpeza da casa. Na verdade, sobra para aquela pessoa específica. E é muito sensível, porque muitas vezes não há o reconhecimento das situações de exploração, das situações de dominação, manipulação, há questões psicológicas, há questões sociais muito profundas. Então, a gente está em constante debate sobre como agir, né? Como que a gente pode atuar de modo a não violar mais direitos dessa pessoa e, ao mesmo tempo, promover os direitos dessa pessoa. Entendendo que muitas vezes esse desejo, essa demanda que vai aparecer, ele está submetido a uma situação de subordinação de uma vida praticamente toda. O Francisco lembrou do caso da trabalhadora doméstica que foi resgatada aqui no Rio de Janeiro, mas também do caso que apareceu no Fantástico, da trabalhadora que ficou 50 anos com a família. E os casos que a gente atende são basicamente assim, casos que as pessoas ficam 50, 60 anos com aquela família. São muitas décadas de submissão e subserviência que influenciam em toda a construção da subjetividade desse sujeito. Eu acho que isso aí a gente pode falar muito melhor do que eu, né? Óbvio. Em relação à invisibilidade, a gente traz isso por conta da história, né? Das fiscalizações. Tá nesse momento em pré-estreia um filme no cinema que é o Pureza, que recomendo fortemente. Já vai estar disponível nos cinemas, nas salas de cinema para vocês assistirem. O cinema tá caro, mas é um filme que vale a pena. Com a Dira Paz. Esse filme não retrata exatamente o trabalho doméstico, mas retrata a realidade né, factual, aconteceu, né, de trabalho escravo no campo, e como começa, então, as fiscalizações de trabalho no Brasil. Mas chama muita atenção esse filme porque são vários homens, um dos fatores, né, que chama atenção, porque são muitas coisas incríveis nesse filme, mas são vários homens trabalhando em fazendas, lá no Nordeste. Agora me fugiu o nome qual era o estado, era Pará, Marabá, esqueci. Vários homens trabalhando como escravos em fazendas, Pará, né? Quando naquela época ainda não se entendia que aquilo era trabalho escravo contemporâneo, né? Trabalho escravo é aquilo, né? Da época da escravidão, né? A escravidão legalizada, e depois isso foi abolido, não existia mais. Então não havia o entendimento que a gente está construindo hoje, tá? Né? Na legislação, na sociedade, né? Na mídia, de que existe trabalho escravo, sim, contemporâneo. Então, vários homens trabalhando como escravos em fazendas, e a mãe de um deles foi procurá-lo. E aí ela entra nessa fazenda para trabalhar, para procurar o filho, e sem dar muito spoiler, mas ela acaba trabalhando também, mas como cozinheira. E muitas dessas mulheres, em vários casos do passado, estavam também nessas fazendas em que homens foram resgatados, trabalhando nas casas, dentro das casas. Só que isso não havia uma visibilidade, né? Como a gente está repetindo diversas vezes, porque o trabalho doméstico não era visto como trabalho. O trabalho da mulher, o trabalho de reprodução da vida, né? O trabalho de cuidado não era visto como trabalho. Então, é um grande avanço que a gente está conseguindo visualizar, né? E resgatar e cuidar. Ainda há muito que avançar enquanto política pública, né, para a gente ter um cuidado, uma atenção maior, né, entendendo também o Ministério Público do Trabalho, né, a COETRAI, a gente está cada vez mais entendendo que precisa haver uma conexão entre as temáticas de trabalho escravo
e violência contra a mulher. Então, as políticas de violência contra a mulher têm que compreender o fenômeno do trabalho escravo que submete mulheres, né, cis e trans, e a gente precisa criar estratégias para combater e para cuidar desse público. Então, existem algumas características que a gente observa em comum nessas mulheres que foram submetidas e reduzidas à condição de escravidão durante décadas, e essas mulheres, no geral, negras, elas não viveram as próprias vidas, elas viveram as vidas para cuidar daquelas famílias. Então, elas não tiveram, a grande maioria não teve filhos, não estudou, ou estudou muito pouco, né, não namorou. E quando elas trazem uma vivência da sua sexualidade, pela via da violência, foram violentadas sexualmente, seja, né, na infância, na adolescência, na idade adulta. Então, elas são infantilizadas a ponto de não só os patrões, os exploradores escravocratas dizerem que elas não são capazes de se cuidar, mas elas que cuidam de todo mundo, como elas não são capazes de se cuidar? Elas não são capazes de cuidar dos próprios documentos, então eles ficam com os documentos delas, eles ficam com o dinheiro delas, né? Elas não gerem a própria vida financeira, né? Eles pegam, inclusive na pandemia isso foi muito comum, né? Eles pegarem os auxílios de subsistência, eles pegam a aposentadoria, eles ficam com o dinheiro delas. Então, elas são infantilizadas, elas são dessexualizadas no sentido de que elas são as mães pretas. Isso até era uma estratégia também da branquitude no processo colonizatório, né? De que as mulheres negras fossem dessexualizadas para que não competissem com as mulheres brancas na vida conjugal, né? Então, há uma dessexualização e uma culpabilização. Muitas delas, essa produção de subjetividade doméstica, domesticada, né? É violenta a tal ponto de que elas se culpam quando são resgatadas, né, se culpam pelo sofrimento que poderiam estar, que talvez estejam infringindo aos seus patrões, né, porque, e aí é muito difícil que elas digam algo contra eles, contra os patrões numa audiência. É difícil, porque foi uma relação afetiva que se construiu e numa vida em que não havia opções. A única opção que se apresentou foi a submissão àquela situação, e elas falam, né? Eu vi recentemente elas falando, a minha vida era a opção que eu tinha, era aquela opção mais ou menos, era aquela opção que eu tinha. Então, elas se apegam àquela opção e constroem vínculos afetivos ali, elas criam os filhos daquela família, né? Então, aqueles são os seus filhos. Uma delas até disse recentemente, para que eu vou ter meus filhos? Eu criei os filhos dos outros. Então, ela teve o filho a partir do filho dos outros. Só que não era o filho dela, né? Ela não criou do jeito dela. Muitas fogem, como você falou, muitas aceitam essa situação porque estão fugindo de situação de violência sexual, né? Estão fugindo inclusive, até de tráfico de pessoas a partir da adoção ilegal. A gente viu alguns casos, assim, de que a pessoa foi encontrada na rua, ou de que a família deu para adoção, ou de que o abrigo, uma instituição, deu informalmente aquela menina negra com 12 anos para trabalhar na casa de uma família. E essas meninas negras, crianças, são adultizadas a ponto de serem responsáveis pela casa, mas são infantilizadas no sentido de não serem responsáveis mais pela própria vida, né? Não terem a capacidade, os empregadores entendem que elas não têm a capacidade de gerir a própria vida. E isso tem um impacto muito grande na construção dessa subjetividade, na forma como essas trabalhadoras vão entender a situação de exploração que elas passam. Isso vai impactar no nosso trabalho de pós-resgate, de todo mundo que está na ponta, porque o trabalho de pós-resgate não vai ser só de providenciar documentação, não vai ser só de providenciar cuidados de saúde física, né? Vai ser um trabalho de educação, como o Francisco tinha falado, de educação financeira, né? Porque elas nunca nunca puderam lidar com o próprio dinheiro. Ah, que bom, porque a gente está no último slide agora. Enfim, é um trabalho, é um grande desafio que a gente tem pela frente, enquanto rede interinstitucional, de lidar com as consequências dessa produção de subjetividade violentadora nesses casos. E, por fim, uma frase de Bell Hooks, no livro Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo, que é essa figura da mãe preta, uma criatura fruto da imaginação branca. Não tem importância que existam mulheres negras parecidas com o estereótipo da mãe.
É importante o fato de que pessoas brancas criaram uma imagem da mulheridade negra que pudessem tolerar e que de jeito nenhum se assemelhava à grande maioria das mulheres negras. A imagem da mãe preta era representada com afeição por pessoas brancas, porque resumia a definitiva visão sexista e racista do ideal de mulheridade negra, submissão total ao desejo dos brancos. Em certo sentido, os brancos criaram na figura da mãe preta uma mulher negra que personificava somente aquelas características que eles, como colonizadores, desejavam explorar. E sigam a gente no Instagram, gente. A gente está começando expandindo nossas redes sociais. Esse é os nossos WhatsApps, nosso e-mail. Obrigada. Estamos aí abertos para debater no tempo que ainda nos resta. Obrigada, Tayane, Yasmin. Eu mesma perdi a noção do tempo aqui. Eu não avisei quando acabou. Passou 5 minutinhos. Bom, muita coisa, né? Que importante. Eu tô lembrando, porque até pouco tempo atrás eu estava aí também atendendo, lembrando desses casos e como a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Quando a gente acompanha uma pessoa que passou décadas, né? Passou sua vida inteira. Não é de um dia para o outro que a gente consegue reparar, né? Na verdade, eu nem sei se vai ser possível reparar, né, essas vítimas em algum dia. Mas eu tenho certeza que o trabalho que a gente, me incluo, né, que a gente realiza, ele consegue apresentar alternativas, né, e que as pessoas possam realmente voltar a se enxergar como sujeitos de direito. Trabalho lindíssimo que a Carolina está fazendo lá em São Paulo, que me emociona, assim, de levar a trabalhadora para o teatro, de levar a trabalhadora para a biblioteca, para o museu. Assim, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera, assim, que essas pessoas possam ser cidadãs, né? E estou emocionada de falar, mas é porque realmente me comove muito. E eu quero parabenizar todo mundo que está participando, não só quem falou aqui hoje, mas porque eu sei que todo mundo aqui tem uma trajetória importante e que contribui para a nossa luta.